Nós hoje vivemos uma era onde ciência e religião estão cada vez dando as mãos. É muito comum hoje em dia a gente ver uma pessoa que é da área da ciência, uma pessoa que é estudioso, uma pessoa que está no meio acadêmico, na universidade e que crê em Deus. E é muito comum também hoje em dia a gente ver pessoas que são religiosos, que são pastores, padres, líderes religiosos em geral e que creem na ciência do mesmo jeito. Parece que as coisas estão assim numa via de mão dupla, o que é muito positivo. Nos séculos passados nós tivemos aí experiências ruins, onde a ciência parecia que tinha por objetivo negar a existência de um Deus e justificar tudo através da ciência. Mas o próprio entendimento, a própria o avanço das pesquisas em geral tem provado que não é bem assim. Tem provado, na verdade, que quanto mais profundo você tem um encontro com a ciência, mais profundo acaba sendo também esse teu encontro com Deus, a descoberta que existe um Deus acima de tudo, acima de todos, em todos os momentos, né? Eu separei aqui, preparei um texto para esse vídeo, muito interessante, cujo título que eu dei aqui foi Cérebro, Projeto de Deus. Ora, se nós acreditamos que Deus formou o homem, como está lá em Gênesis, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Está em Gênesis 2:7. Então, se a gente acredita que de alguma forma Deus criou o homem, né? Talvez não metaforicamente, talvez ao longo de um processo de evolução, mas se criou esse homem à sua imagem e semelhança, Deus também proveu um cérebro, proveu também uma estrutura biológica que pudesse diferenciar a gente dos outros seres viventes, né? A gente sabe que muitas estruturas que estão no nosso cérebro estão somente na gente. Apenas na gente nós encontramos essas estruturas que são capazes de prover, que são capazes de trazer à tona para a gente os benefícios que nós temos da humanidade. Bom, então para que a gente possa ter uma noção exata sobre isso, eu quero instigar você a fazer um raciocínio junto comigo que envolve as duas coisas simultaneamente, que envolve a ciência e que envolve a espiritualidade, que envolve a palavra de Deus escrita na Bíblia e que envolve também os mais modernos avanços e descobertas da neurociência, da psicologia, enfim. Eu quero te instigar aqui uma reflexão profunda num texto que está, um texto escrito pelo apóstolo Paulo em Filipenses 4, de 4 a 8. Né? Aqui ele fala o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Veja bem, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E aí segue dizendo, aqui, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de seu louvor, pensem nessas coisas. Ele fala de pensamento aqui. Aqui eu marquei 4 partes importantes para essa reflexão contigo, e essas partes são, primeiramente, alegrem-se. Eu grifei aqui essa parte e vou dar uma ênfase em cada uma nesse vídeo para a gente ter uma reflexão aqui importante. 2 foi não andem ansiosos por coisa alguma, uma coisa muito interessante. Já está vendo aí que são temas, que são situações bem atuais, né? Mas em tudo pela oração e súplicas, em ação de graças, ou seja, gratidão, tá aqui expressa também no mesmo texto. E lá no final ele fala que tudo aquilo que for bom, justo, amável, eis o que devemos pensar, né? Então, esses 4 pontos eu gostaria de fazer uma reflexão aqui bem interessante para a gente. Primeiramente é alegrem-se. Quando ele fala de alegria no texto, a ciência descobriu hoje que nós somos capazes, o nosso cérebro obviamente ele é capaz de coordenar o corpo inteiro. Mas o que parece ser uma grande novidade para a gente é que o corpo inteiro também, a maneira como a gente se posiciona, como a gente fala, como a gente sorri, né? A maneira que a gente se põe a dançar, às vezes em casa põe uma música, está dançando, né? De um louvor a um forró que seja, mas você está ali alegre, o seu corpo passa a produzir movimentos e esses movimentos musculares, as fibras neurais que captam esses movimentos, que percebem esses movimentos, obviamente elas vão informar o cérebro o que está acontecendo em você. E aí automaticamente, estando alegre, quer seja em palavras, quer seja em gestos, quer seja em movimento corporal, essa alegria que a gente tem, ela passa a fazer uma ligação com o cérebro, essa alegria muscular liga-se ao cérebro e o cérebro passa a produzir uma grande quantidade
de endorfinas, né, de serotonina, de dopamina. São transmissores cerebrais que são capazes ali de deixar a pessoa num estado de felicidade, ou seja, num estado pleno, num estado de pleno funcionamento. Além disso, essa estrutura, quando o cérebro da gente trabalha no positivo, ele trabalha de maneira muito mais forte, muito mais intensa, digamos assim. O cérebro fica mais atento a movimentos, atento a informações, a capacidade de memorização aumenta substancialmente. Então, essa alegria que é produzida pela gente impacta diretamente os nossos cérebros, os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso dia e, consequentemente, todos os resultados que nós temos. E isso são descobertas recentes no campo da neurociência, em que o resto do nosso corpo, excetuando o cérebro, o resto do corpo, ele é capaz de influenciar o cérebro inteiro, de perceber os movimentos ali em geral, e influenciar a nossa cabeça, né, a ter resultados positivos, a ter um comportamento, uma bioquímica, um estado positivo. Eu marquei aqui o ponto 2 também, que fala da ansiedade. Aqui fala o seguinte, né? Um trecho que eu trago para vocês aqui é que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, hoje, dentro do planeta inteiro, nós temos aí 33% da população mundial sofre de ansiedade, sofre daquele medo misturado com angústia, aquela vontade de saber o futuro sem saber, excesso de informações que a gente capta dos outros, as redes sociais, onde a gente hoje em dia percebe uma felicidade quase que compulsória, todo mundo feliz, todo mundo batendo foto, todo mundo... Muitas vezes o cara postou uma foto que ele tirou há 5 anos atrás e você pensa que ele está muito feliz naquele momento que você não está. Então isso aí gera comparações muito grandes. Então isso tudo contribui para a ansiedade da gente, né? Então, na Bíblia, aqui no caso, nessa passagem, Paulo fala sobre a gente eliminar o padrão de ansiedade, eliminar o padrão de medo, de desconfiança e, através de súplicas, da conexão com o Altíssimo, da conexão com Deus, a gente poder expressar aquilo que a gente tem de mais urgente no nosso coração, na nossa vida, e através disso Deus, de lá para cá também, não digo nem fazer um milagre propriamente dito, porque eu creio que o milagre só acontece quando há uma finitude em todas as ações humanas. Mas pelo menos Deus vai dar esse salto, ou a espiritualidade, ou mesmo seu cérebro funcionando em mais harmonia, vai dar um salto, vai trazer você para uma nova dimensão de começar a entender de fato assim, qual é o papel da espiritualidade nisso, e entender qual é o seu papel na sua vida também, porque é muito importante que você resgate a responsabilidade da vida para você, mas ao mesmo tempo que a gente consiga ver novas saídas, novos projetos, novas situações em que nós podemos seguir. Às vezes a pessoa está desempregada e não está vendo mais nada na frente dela, está desesperada. Se essa pessoa se entrega a uma oração, uma meditação, uma súplica, ela acalma um pouco o seu coração, sua mente, e passa a focar em oportunidades. Obviamente oportunidades virão para ela de maneira mais positiva, assertiva, mais dinâmica. Então isso é muito subjetivo, isso é legal, isso é muito bom, você ter esse conforto e saber que você pode, que tem também um Deus superior, e essa explicação científica torna ainda aquilo que a gente crê do ponto de vista espiritual mais próprio, né? Todas as vezes em que uma pessoa que entende da ciência sobe num púlpito para falar para uma igreja, para falar para um grupo de pessoas, enfim, que a ciência fundamenta a espiritualidade, nós ganhamos mais terreno com isso. Tanto no terreno da ciência, porque mais pessoas estão tendo acesso à ciência, pasmem, né? Nós estamos vivendo uma era em que as pessoas leem mais e escrevem mais, por incrível que pareça, mesmo que seja no WhatsApp, mas ali tem troca de informações que podem ser relevantes, principalmente se você souber filtrar essas informações. Então, pesquisas indicam que quando a gente utiliza a fé, medita e ora, como ele está falando aqui agora, a gente afasta essa ansiedade de maneira geral do nosso corpo, do nosso organismo, e o cérebro passa a funcionar pelo menos 50% melhor na retenção de informações, na geração de novas ideias, na análise crítica, que fica aqui nessa região chamada córtex pré-frontal, abaixo da sua testa, uma estrutura tipicamente da espécie humana. Se você for olhar em outros animais, eles até têm início da formação do córtex pré-frontal, porém, eles não utilizam. Eu nunca vi uma reunião de macacos. Vamos planejar pegar bananas ali em algum lugar, né? Uma reunião de cúpula de elefantes, tentando saber onde é que vão beber água mais. Não existe isso, tá? Isso é típico da espécie humana, isso é graça de Deus. O terceiro ponto,
Paulo aborda aqui sobre a gratidão, né? E eu quero ler para você uma coisa muito importante que é assim: você não pode ser deprimido e grato ao mesmo tempo. Afirma a psicóloga de Nova York, Brenda Shoshana, autora do livro 365 Maneiras de Agradecer, de agradecimento, de gratidão, né? E autor de vários livros, monografias relativas ao tema gratidão. Um outro psicólogo americano chamado Robert A. Emmons, ele participa de estudos nessa área da gratidão, né? E olha que conclusão legal. Ele fala que pessoas que são gratas, elas exibem mais emoções positivas, satisfação com a vida, vitalidade e otimismo. Dormem mais, fazem mais exercício, sua pressão arterial e níveis de depressão e estresse são ainda mais baixos. Tudo isso é comportamento de quem tem gratidão, né? E a passagem bíblica, eu vou voltar aqui um pouquinho, ela fala exatamente sobre isso, né? A questão da gratidão, onde ela fala aqui, ó, não andei ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem a Deus os seus pedidos. Ou seja, apresentar os pedidos e em tudo ser grato na vida, né? Nós também que, fora tudo isso, aquelas pessoas que reclamam, que falam mal, que falam bobagem o tempo todo, nós queremos distância delas, porque são pessoas que a gente sabe que intoxicam a nossa vida, a nossa mente, nossas ideias. Quantas vezes você já foi conversar com alguém, né, já se encontrou com aquela pessoa? Todo mundo tem um negativo na família ou no círculo de amizades, aquela pessoa que parece que quando ela chega o ambiente se fecha, até as plantas morrem, né? E aí você conversou com essa pessoa, chegou animada, alegre, saiu de lá triste, borocochô, né, lá esgotado, falei, meu Deus, o que foi que houve comigo? Eu tenho que tomar um Red Bull, um café, alguma coisa do tipo. E foi justamente essa contaminação através de uma estrutura de captação de informações, de conexão rapport, de Wi-Fi neural, né? Que é uma coisa muito importante também, que eu posso estar falando em outro vídeo, essa conexão que nós temos cerebralmente via comportamento dos outros. E aí, por último, Paulo fala aqui de pensamentos, né? Pensamentos, né? A qualidade dos pensamentos que nós devemos ter. E aí ele fala: uma comprovação de que os pensamentos positivos são capazes de influenciar nossos resultados veio da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Um grupo de médicos da instituição descobriu que pensar positivamente pode fazer bem para os pulmões. Os pesquisadores avaliaram o estado de saúde de quase 700 pessoas na faixa de 60 anos de idade e também aplicaram um teste de personalidade para identificar quem eram os otimistas e os pessimistas. Depois de 8 anos, constatou-se que a turma do bom humor tinha um sistema imunológico mais resistente a doenças pulmonares quando comparado ao grupo das pessoas estressadas. Isso porque o pensamento, ele é uma produção nossa, da nossa mente, que principalmente deriva da capacidade linguística que nós temos, da comunicação, do que a gente fala, do que a gente produz através dos pensamentos, do próprio pensamento em si, porque o pensamento gera novos pensamentos, e também da comunicação que a gente tem, quer seja ela oral ou uma comunicação corporal. Essa comunicação, uma vez que ela gera pensamento, e pode acontecer vice-versa,